Em nossa última aula juntos, estudamos alguns dos problemas que surgem na interpretação bíblica relacionados às diversas formas de linguagem e estrutura literária que encontramos na Bíblia. E não consegui completar todos os que mencionei. Creio que precisamos estar cientes disso e por isso vamos usar algum tempo hoje para dar sequência nisso antes de passarmos para alguns outros princípios importantes da interpretação bíblica. Então, faremos isso depois de abrirmos com uma oração. Mais uma vez, nosso Pai, nosso Deus, sabemos que vagaríamos nas trevas e tatearíamos na cegueira, se não fosse pela iluminação da verdade que vem até nós através da Tua Palavra. Torne-nos tão habilidosos, tão capazes, tão responsáveis no trato com essa palavra, para que toda a medida da sua luz possa brilhar em nossas vidas. Pois pedimos isso em nome de Jesus, por sua causa e para a sua honra. Amém. Uma forma literária específica que às vezes causa problemas é aquela que encontramos frequentemente em estreita associação com a poesia hebraica, bem como com outros tipos de poesia nacional. E estou me referindo ao uso do conceito de personificação. Personificação. Temos isso em nossos próprios padrões literários de poesia, e personificação é, como a palavra sugere, o uso de formas pessoais, de descrição para objetos impessoais, atribuindo características humanas a coisas inanimadas. Por exemplo, não no sentido de desenhos animados, mas num sentido poético. Penso, por exemplo, como os Salmos de Davi estão literalmente cheios de um uso abundante de personificação e na sua exuberância da alegria de celebrar a vitória de Deus, ele era capaz de dizer: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, e assim por diante. Agora, será que esperamos realmente ver os montes ou os outeiros erguendo os braços e em seguida permanecer ali batendo palmas, ou ver os montes se erguendo e em seguida fazendo uma dança irlandesa pelo campo? Obviamente não. Isso é licença poética. Este é o uso da personificação, ao usar características e qualidades pessoais para objetos impessoais. Mas como acontece com essas outras formas de uso figurado da linguagem, por exemplo, que mencionei, na maioria das vezes, quando as vemos nas Escrituras, fica claro que é isso que são. Mas sempre há aquelas poucas ocasiões em que algumas passagens são terrivelmente difíceis de isolar e identificar em termos de sua forma literária. Pense na controvérsia, por exemplo, que se centra em duas histórias ou duas dimensões do Antigo Testamento que abordam a questão mais ampla da personificação. Penso, por exemplo, no relato narrativo do Antigo Testamento sobre o animal de Balaão, onde nessa história nos é dito que Balaão está montado em sua jumenta, está em um local muito próximo e apertado, em uma passagem estreita na montanha, quando, de repente, o anjo do Senhor surge diante da jumenta. O anjo aparece ali com uma espada e fecha o caminho da jumenta. Agora, o animal podia ver o anjo, mas Balaão, que estava montado na jumenta, não podia ver o anjo. E Balaão simplesmente presume que a recusa da jumenta em seguir em frente é apenas parte da natureza obstinada e ignorante do animal. E ele começa a repreender o animal e ele disse: vá em frente, jumenta! Por que você está empacando? E Balaão espancava e ferroava, mas o animal não se movia. Preferiria cair no penhasco do que ter que encarar aquele anjo. E finalmente, você sabe, o animal se vira e diz ao seu dono: por que você está me espancando? Você não percebe o que está acontecendo? E o leitor fica surpreso ao ver que a jumenta fala. Agora, como devemos interpretar essa narrativa? Bem, existem diferentes maneiras de abordar isso. Alguns dizem
que este é um exemplo de personificação simples. O problema com isso, porém, é que o relato da jumenta de Balaão não ocorre na estrutura mais ampla ou na forma literária da poesia. Acontece numa passagem marcada por todas as características normais do que chamamos de narrativa histórica, com uma certa sobriedade. Não está no ritmo, não está na forma lírica de poesia. Portanto, não esperaríamos personificação aqui. Por outro lado, não estamos acostumados a esperar que os animais falem. Agora, alguns dizem que descartam isso como mero mito, como pura bobagem, porque cria uma manifestação sobrenatural e eles descartam o significado do texto da jumenta, falando porque dizem que isso é uma violação da natureza. Os animais não podem falar e, portanto, isso deve ser algum tipo de erro primitivo. Agora, aqui repito, vemos um exemplo da visão de alguém sobre milagre ou preconceito antissobrenatural violando o texto. E lembra vocês que antes de tomar decisões sobre se o texto deve ou não ser, é crível. Quer esteja falando a verdade ou não, não podemos determinar isso com base em noções preconcebidas de filosofia. O primeiro passo é, o que isso realmente está dizendo? O que ele está tentando afirmar? Se um homem na rua me diz, meu animal fala, posso não estar disposto a crer que ele está falando a verdade, mas primeiro, antes de poder condená-lo por erro, preciso entender se ele está realmente falando comigo, como se estivesse tentando comunicar um fato. Agora, devo acrescentar de passagem que não sei qual é o problema de uma jumenta falar. Vemos isso todos os dias. Isso me exigiria um milagre. Temos outra categoria de literatura, onde você encontrará histórias que são escritas com algumas características da narrativa histórica e que são escritas, em alguns casos, em estilo de prosa, mas que terminam com animais falando e fazendo coisas humanas. Lembremos das fábulas de Esopo, por exemplo, e que esta é em si uma forma literária usada para ensinar uma lição moral. E, portanto, alguns comentaristas chegaram à história da jumenta de Balaão e disseram, bem, o que temos aqui é um exemplo de fábula da Bíblia. Não um exemplo de inverdade, mas que o propósito do texto é comunicar uma lição moral atribuindo características humanas a um animal como a jumenta de Balaão. Ora, penso que esta é uma questão mais credível de identificação literária do que simplesmente descartá-la porque parece ser milagrosa ou sobrenatural. Mas eu ainda contestaria, mesmo com aqueles que preferem a fábula ao mito ou apenas às simples bobagens primitivas, porque, repito, penso que se olharmos atentamente para isso no contexto da escrita, é prosa. Faltam-lhe as características normais de fábula, exceto aquela, a saber, a de um animal falando. O resto da estrutura sugere fortemente que o autor está, na verdade, tentando nos transmitir que, num dia da história, Deus deu poder a um animal de carga, uma mula qualquer, para abrir sua boca e falar. Mas deixaremos essa questão para uma investigação mais aprofundada. O que quero apenas salientar aqui é que, às vezes, nem sempre está tão claro. Se isso não for suficiente para nos confundir, tomemos uma dimensão ainda mais controversa das Escrituras, onde temos características humanas associadas aos animais. Nos primeiros capítulos do Antigo Testamento, voltando à própria criação, voltando ao relato da queda no terceiro capítulo do livro de Gênesis, uma das narrativas mais importantes de toda a Escritura, porque nos dá o contexto bíblico e a explicação teológica para a queda do homem, para a realidade do pecado, para a realidade da morte deste mundo, para a própria necessidade de redenção, em primeiro lugar. Quero dizer, é crucial para a fé e teologia cristã que entendamos corretamente
A ideia bíblica da criação e queda. Mas bem ali no meio de toda a questão da queda do homem, nos deparamos com este problema irritante. Em que ponto? Tudo está indo muito bem, até que aquela serpente que é descrita como mais sagaz do que todos os animais do campo, entra no jardim e começa a falar. E a conversar com Adão e Eva. E então coçamos a cabeça e dizemos, espera um minuto. As cobras não falam, nenhuma serpente que conhecemos. Quero dizer, os papagaios podem falar, o pássaro Mayná pode falar, podemos treinar outros animais para imitar sons humanos e assim por diante. Talvez um dia seja até possível que os botos ou os golfinhos falem. Mas até onde sabemos, serpentes, cobras, não têm a capacidade de conversar nos padrões humanos de fala. Você diz, ora, isso não é realmente a serpente falando, é o diabo falando através da cobra. Talvez seja essa maneira de entender isso. Mas aí, levanta todos os tipos de questões. E alguns saltaram para esta dimensão particular da literatura bíblica a fim de afirmar que o próprio início da literatura bíblica não é histórico e, na verdade, é lendário ou mitológico. E dizem que nós não podemos acreditar, de fato, no Adão histórico ou numa queda histórica por causa da presença de tais elementos anti-históricos inseridos nisso. Ora, repito, temos aqui o mesmo problema que já tivemos em outros lugares. Temos que fazer a pergunta. A Bíblia afirma que um evento sobrenatural aconteceu aqui em tempo real, no espaço real, num cenário geográfico real, e que o problema que estamos confrontando com aqueles que são céticos sobre isso é basicamente um problema de incredulidade. Eles simplesmente não acreditam em Deus, eles não acreditam em um Criador sobrenatural que tem a capacidade de realizar milagres. Esse é um conjunto de problemas se o tivermos, ou será possível que um conservador, uma pessoa que crê no sobrenatural, que acredita nos milagres, não escorregue sobre o nascimento virginal, não escorregue na transformação da água em vinho, não escorregue diante da possibilidade de que Deus poderia descer e ter animais falando, ou o diabo poderia falar através de uma cobra. Eles não têm problemas com o caráter sobrenatural, mas é possível então que estudiosos conservadores muito sóbrios e eruditos tenham olhado para essa passagem coçando a cabeça e dizendo, mas não temos certeza se é isso que a Bíblia quer ensinar. Não temos certeza de que a Bíblia esteja sequer tentando sugerir que isso seja história. Por que não? Muito antes de responder essa pergunta, permitam-me ilustrar melhor o dilema que existia nos Países Baixos há não muitos anos. Houve uma controvérsia ardente e furiosa sobre se os 3 primeiros capítulos do Antigo Testamento deveriam ou não ser considerados como história. E aqueles que o negavam estavam sob sério escrutínio para saber se eram ou não apenas anti-Deus ou anti-verdade ou se havia ou não razões legítimas para isso. E Karl Barth estava visitando a Holanda naquela época e ele estava pregando para um grupo enorme de pessoas. E quando terminou de pregar, ele disse, há alguma pergunta? E alguém levantou uma questão sobre Gênesis 3 e disse, Dr. Barth, Sprank Slash, a serpente falou? É isso mesmo, ele queria que Karl Barth, o eminente teólogo suíço, resolvesse essa controvérsia para ele de uma vez por todas. Ele disse, Dr. Barth, diga-nos, por favor, aquela serpente em Gênesis falou? Lembram da resposta de Barth? Isso esparramou. Barth sorriu com seu jeito de avô e olhou para o questionador. E ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Ele disse, Was sprechen des Lange? O que a serpente disse? Foi uma esquiva muito inteligente e hábil da questão. Uma resposta bem diplomática de Karl Barth. E o que Barth queria passar é que ele estava tentando dizer às pessoas, ei, vejam, não importa se a serpente falou ou não. O que importa é o conteúdo da conversa. É com isso que a Bíblia está preocupada. Mas eu teria discordado de Barth nesse ponto, eu diria, espere um minuto, Dr. Barth, com todo respeito. Concordo que a verdadeira preocupação deveria ser sobre o que foi abordado. Isso é de vital importância. Mas agora temos uma crise aqui na igreja. Há uma crise sobre se a Bíblia que usamos para instruir sobre as coisas de Deus é ou não um livro confiável quando ensina assuntos históricos. Podemos crer
Quando ela diz que na história Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, estou confiando minha vida nisso, estou confiando minha vida eterna nisso e quero saber se este livro é confiável quando aborda assuntos históricos. E não podemos simplesmente nos esquivar e dizer que isso não importa, porque no centro da nossa controvérsia está a questão da confiabilidade histórica desta passagem de importância crucial no 3º capítulo de Gênesis. Então, gostaríamos de saber, a serpente falou, acho que eu diria isso ao Barth. Mas por outro lado, para saltar para o lado de lá e defender Barth aqui por um segundo, um ponto também que Barth estava dizendo é que é possível para uma pessoa crer na infalibilidade absoluta da Sagrada Escritura e ainda assim não ser persuadida de que esse relato em Gênesis 3 é histórico, por causa dos problemas literários de análise que estão envolvidos ali. Não é tão fácil definir como muitas pessoas pensam. Agora, repito, não estou recuando em minha afirmação primária. Eu disse que só há uma resposta certa para isso. Ou o autor de Gênesis está tentando dizer que foi isso que aconteceu na história real ou não estava. Não podemos brincar com isso. Não quero insinuar com isso. Mas estou dizendo que precisamos ter cuidado ao analisar a literatura. Mas veja, o problema que temos com os capítulos anteriores de Gênesis, que eu pessoalmente, você sabe, deixei minha língua escapar. De fato, não é difícil voltar e confessar, tenho certeza, eu pessoalmente creio que eles são históricos. Eu estou convencido de que houve um Adão histórico, que houve uma Eva histórica, que houve um jardim histórico, que houve uma serpente histórica e que houve uma queda histórica. Creio nisso, creio que é muito importante. E creio nisso por uma série de razões. Mas ao mesmo tempo tenho que ser paciente e reconhecer que há problemas literários a serem encarados aqui neste texto. Por exemplo, parte do texto de Gênesis contém elementos de forma literária que são claramente consistentes com o que normalmente encontramos na prosa da narrativa histórica. A menção às cidades reais, quero dizer, rios reais, o Tigre e o Eufrates. Existe um cenário espacial e temporal para o Jardim do Éden. Há outros fatores envolvidos aí que considerarei em breve, que chamam a atenção para as características normais da prosa histórica. Mas, ao mesmo tempo, aquele jardim que recebe um cenário histórico, uma localização geográfica, é informado de que tem uma árvore que foi chamada de árvore da vida. E uma árvore que foi chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, já vi macieiras, pereiras, nogueiras, salgueiros, chorões, mas nunca vi uma árvore da vida. E quando vejo a árvore da vida mencionada em outro lugar nas Escrituras, onde eu encontro? Encontro isso no livro do Apocalipse, que está repleto de um alto grau de imagens simbólicas. E o conceito árvore da vida soa muito como um símbolo. E qual é o cenário para o símbolo? No contexto da prosa histórica. Isso torna tudo difícil, entende? Quando temos elementos que normalmente são encontrados em um tipo de literatura misturados com elementos que normalmente são encontrados em outros tipos de... E há um sentido muito real em que os próprios capítulos iniciais de Gênesis são únicos em termos da combinação de estilos de literatura que encontramos lá. E isso causou não pouca consternação para intérpretes bíblicos. Tudo bem, mais uma vez, lembro a vocês, a personificação é facilmente reconhecida quando os montes estão batendo palmas. É mais difícil quando vemos isso no caso da jumenta de Balaão, é mais. E, novamente, a questão da serpente falante. História, fábula, personificação poética são formas diferentes que precisamos ser capazes de identificar o mais fielmente possível, ou pelo menos compreender os problemas que estão associados a elas, para não avançarmos na garganta uns dos outros, quando diferimos em nossa interpretação. Agora, no tempo que me resta hoje, quero apenas dar uma breve descrição de quais são as características normais da narrativa histórica. Porque é a dimensão histórica da Sagrada Escritura que está sob tanto ataque atualmente. E é a dimensão histórica da nossa fé que está no centro da polêmica. Há pessoas hoje que dizem, nós nem nos importamos se houve um Jesus histórico. Pode haver o cristianismo sem um Cristo histórico. A nossa fé não está ligada à história. Você não pode encontrar isso no Novo Testamento. O Novo Testamento casa história e redenção. Já ouvi teólogos dizerem que a Bíblia não
Não é uma história normal, a história redentora da Bíblia. Portanto, não importa se é historicamente correto ou historicamente preciso. Deixe-me lembrá-los de que sim, a Bíblia é a história da redenção. Não se trata apenas de nos passar a história do mundo ocidental como qualquer outro historiador secular. Aqui está a história da redenção. É uma história redentora. É um tipo particular de história, mas também devo lembrá-los de que, embora seja uma história redentora, também é uma narrativa redentora. E o judeu colocou sua vida em risco pela realidade histórica de sua fé. Cremos no Deus que foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Cremos no Deus que nos tirou da terra da escravidão, do Egito, de um lugar histórico real e nos deu um êxito histórico real, nos deu uma redenção histórica real. Porque sou uma pessoa histórica real e eu quero e preciso de uma verdadeira redenção histórica. Não brinque com espiritualizações disso. O judeu no mundo antigo não tinha tempo para isso. O Novo Testamento é introduzido pelo aparecimento de Cristo no centro da história, na plenitude dos tempos, no contexto da história real. O nosso Salvador veio, o nosso Salvador morreu, o nosso Salvador ressuscitou e o nosso Salvador voltará. E assim, a centralidade histórica da redenção é de fato, queridos amigos, um elemento inegociável do cristianismo. E se brincarmos com isso, estaremos brincando com a própria essência do que é a fé cristã. É por isso que é muito importante que sejamos capazes de reconhecer as características normais da narrativa histórica, para não violarmos o fundamento histórico sobre o qual a nossa fé está estabelecida. Algumas das mais básicas de todas as características da narrativa histórica que deveríamos ser capazes de reconhecer quando vemos isso são as seguintes. Vou lhes dar uma lista simples. Em primeiro lugar, onde a passagem nos passa um cenário de um tempo e ou de um lugar histórico real. Pense no anúncio da natividade de Jesus. Lucas nos diz: naqueles dias, você sabe, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Ora, nesta pequena narrativa que fala sobre a proximidade do nascimento de Jesus, você tem uma referência a César Augusto, que sabemos ser uma pessoa histórica real. De fato, existiu um Império Romano. De fato, existiu um Quirino. De fato, havia uma Síria. Isso quer dizer que o Evangelho chega a evocar situações temporais da vida real, fatos de localização e de tempo. Essa é uma característica da narrativa histórica. Em segundo lugar, a narrativa histórica é geralmente transmitida por meio de um estilo de prosa. Sei que acontecimentos reais da história podem ser transmitidos de geração em geração sob outras formas. Na verdade, a Bíblia faz isso sempre que ocorre uma grande vitória no Antigo Testamento. Por exemplo, os momentos-chave da vitória são celebrados na música, e a música é ensaiada, assim como a Batalha de Nova Orleans é uma música popular na música country ocidental. E podemos aprender algo sobre a Batalha de Nova Orleans ouvindo, cantando a canção, mas ali a canção comemora os acontecimentos com formas poéticas e líricas. Mas normalmente a narrativa histórica vem em forma de prosa. Outra dica para a história real é a presença de genealogias, aquelas listas e catálogos de gerações. Fulano de tal gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, etc. Elas faziam parte da documentação legal dos registros usados nos escritórios do censo e nos tribunais locais de Israel. E, portanto, as genealogias geralmente não são encontradas na poesia. Elas são encontradas em narrativas históricas. Outro exemplo é que não há nenhum ponto moral óbvio no texto. Ora, por que insiro essa característica nisso? Bem, veja, o que torna isso difícil é que a ficção imita a vida. E temos coisas como romances históricos,
poemas épicos, ou temos, no Novo Testamento, Jesus. Uma das técnicas favoritas de Jesus era o uso de parábolas. E às vezes ele contava uma parábola como se fosse um evento histórico real. O propósito da parábola, entretanto, não é comunicar eventos históricos, mas o seu propósito é ilustrar uma verdade espiritual, um ponto moral. Um homem desceu a Jericó, Jerusalém, e um levita, realmente havia levitas, e um sacerdote, realmente havia um sacerdote. Você pega a parábola do bom samaritano, e ela está repleta de ilusões sobre eventos históricos reais e tipos de pessoas. Portanto, é possível que algo pareça muito com história e não seja história. Empresta elementos da narrativa histórica, mas não é pura narrativa histórica. Mas geralmente isso é feito por uma questão moral ou por uma lição espiritual. E isso é facilmente aparente nas parábolas. Portanto, a menos que tal conclusão moral seja tirada da narrativa, penso que seria ilegítimo simplesmente descartá-la como uma parábola ou lenda sem uma boa razão. Eu diria que o ônus da prova para diferenciar quando o resto dessas características estão presentes recairia sobre aqueles que argumentam que não é uma narrativa histórica. Essa é uma das razões pelas quais acredito na historicidade dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Sim, existem esses elementos estranhos de símbolo presentes ali. Mas você tem rios reais, você tem genealogias reais, você tem a evidência corroborativa do resto dos escritos do Novo Testamento, nada menos do Novo Testamento e do Antigo Testamento referindo-se a Adão e assim por diante como uma pessoa histórica real. Então eu diria que a evidência cumulativa nos levaria a tratar esses capítulos como históricos. Mas deixe-me lembrar-lhes que a nossa fé está ligada à história e é importante que sejamos capazes de reconhecer a narrativa histórica quando a vemos. Referências ao tempo real, ao espaço real, a personagens reais, a genealogias, em estilo prosaico. Essas são as dicas para a narrativa histórica. Continuaremos isso em nossa próxima aula juntos.